LabPub no ar conversa com André Castro, diretor da LabPub e um dos professores do curso Formação de Publisher, os fundamentos para conduzir uma editora. André, qual é a ideia geral do curso? A ideia geral do curso é passar para o aluno todas as principais funções ou os principais processos que que uma editora, melhor dizendo, que uma editora precisa fazer para que ela consiga pegar um texto no original e colocar para vender. Então, explicar de uma maneira muito direta, assim, muito objetiva, as principais etapas desse processo. Aliás, antes até de ter o arquivo, de ter o texto, na verdade, começa na aquisição. Então, é desde quando você pensa um título, pensa um autor, até você conseguir colocar aquele livro para vender. Então, daí a gente colocou uma série de disciplinas que nós entendemos que é importante nesse processo. São vamos dizer assim, os processos críticos de uma editora. Então, a gente começa primeiro dando uma geral sobre quais são as características de uma editora. A gente chama até esse módulo de características de uma editora de sucesso. Então, assim, o que é uma editora que almeja ter sucesso? Quais são as características dessa editora? Depois a gente vai para a parte de aquisição de títulos e autores. Então, qual é o papel dos agentes literários? Como é que você forma um catálogo? Como é que você faz a comercialização e a compra do direito autoral, direito de reprodução, a questão de contrato com autores, no segundo módulo. Aí, no terceiro, a gente vai um pouco voltar para a história do mercado editorial e passar por uma aula do Leonardo Neto, muito boa, em que ele fala os principais nomes do mercado editorial, da história do mercado editorial brasileiro. Então, vai lá desde o início até os dias de hoje. Depois a gente tem um outro módulo em que a gente chama de mercado em notícias, em que a gente comenta o que está acontecendo agora no mercado editorial, o que é o relevante agora, os principais fatos que estão ocorrendo nesse dia no mercado editorial para posicionar todo mundo e dar uma nivelada no conhecimento de todos sobre a situação atual de mercado. Porque, veja, é um curso para publisher, não é necessariamente um curso para editor de texto. Então, é uma coisa mais de mercado. Depois a gente vai para a parte de canais de comercialização, falar de venda mesmo de livro, tanto para o setor privado quanto para o setor público, e também falando de produtos digitais, né? Venda de produtos digitais. Depois a gente vai para o módulo de produção editorial, em que a gente dá uma pincelada como é que funciona, como é que você faz a produção editorial de um livro, desde do autor até a produção gráfica. Depois a gente tem um módulo sobre produtos digitais, em que a gente vai falar especificamente do e-book e do audiolivro, um pouco da história, como é que é a negociação de direitos, as etapas de produção, onde é que vende, com quem você vai distribuir. Depois a gente tem um módulo de marketing digital, que é algo cada vez mais importante para as editoras. E depois a gente tem um módulo de direitos autorais, especificamente para falar de direitos autorais. E, por último, a gente fecha com o módulo, que é esse que eu dou aula, que é o de gestão financeira, que é mostrar para o aluno quais são os pontos principais que uma editora tem que ficar atenta para fazer uma boa gestão financeira. Então, eu acho que é um curso assim, que dá uma noção muito boa do que é uma editora, assim, qual o trabalho de um publisher, né? Qual é o trabalho de alguém que tem que coordenar ou pensa em coordenar uma editora como um todo. Então, ela acaba sendo muito bom também para quem trabalha numa área específica da editora e quer entender o processo todo. Então, é bom porque vai dar uma geral de tudo. Também é bom para aquela pessoa que está começando uma editora ou quer começar uma editora. Então, assim, tem um leque muito grande aí de pessoas que podem fazer o curso, né?